Olá, gente, tudo bem? Espero de verdade que o ano de 2026 de vocês tenha começado bem, que tenha começado com mais discernimento, com mais sabedoria e principalmente com mais intimidade com o nosso Criador, com o Senhor. E que a gente seja cada vez mais forte no Espírito, mais sensível à voz de Deus e mais alinhado com aquilo que Ele tem para nós. E a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo. E isso é muito real. Todos nós temos lutas, todos nós temos batalhas, algumas visíveis, outras que só a gente e Deus sabemos. E às vezes parece que estamos sozinhos, sozinhas, que a luta é grande demais e que o peso está além do que conseguimos carregar. Mas a verdade é que o Senhor nunca nos abandona. E mesmo quando a gente não sente, e mesmo quando a gente não entende, Ele vai à frente, preparando o caminho. Talvez o último ano não tenha sido fácil para você. Talvez tenha sido um ano de perdas, de batalhas internas, de desafios emocionais, espirituais, familiares ou financeiros. Mas mesmo assim, é importante lembrar que tudo aquilo que enfrentamos também pode se tornar testemunho. Deus liga histórias, pessoas e desafios de uma forma que no final tudo coopera para a glória dele e nada é desperdiçado quando estamos nas mãos do Senhor. E é por isso que hoje eu quero desejar de coração um ano novo abençoado para você, um ano em que você esteja mais perto de Deus, mais consciente de quem você é nele e mais firme no seu propósito. E o tema do vídeo de hoje é mudança. Porque todo começo de ano a gente fala que vai mudar, que esse ano vai ser diferente e que agora vai. A gente faz planos, faz orações, escreve metas, sonha alto, mas muitas vezes a gente não percebe que continua repetindo os mesmos padrões, os mesmos comportamentos e os mesmos hábitos que nos trouxeram até aqui. Por isso, esse início de ano é um convite à consciência, é um convite para você parar, pegar um caderno e não apenas escrever o que você quer conquistar, mas refletir sobre quem você precisa se tornar. Ser específico e específica nos seus sonhos, nas suas metas, no seu chamado, no destino que Deus tem para você. Isso te ajuda a não se perder no meio do caminho, mesmo quando os desafios aparecem. E eu falo isso porque eu também passo por lutas grandes, e quanto mais eu passo por elas, mais eu percebo o quanto eu sou totalmente dependente do Senhor. E às vezes a gente acha que está enfrentando um desafio pequeno, mas Deus está nos treinando para batalhas maiores. E a sensação de não estar preparado quase sempre vai existir. Mas isso não significa que você vai vencer. Que você não vai vencer. Significa, na verdade, que você vai vencer. E se você está aí agora, passando por uma batalha difícil, achando que não vai conseguir, que não tem forças, eu quero te dizer, coloca isso em oração, porque o Senhor luta por você, mas para isso é necessário ter uma vida de oração ativa, uma vida de relacionamento com Deus e também pessoas de fé ao seu redor que intercedam por você, que caminhem junto, que te fortaleçam. E quando a gente fala de mudança, não tem como fugir disso. Toda mudança real começa de dentro. E se você quer mudar de vida, você precisa começar olhando para você. Olhar com honestidade, com verdade, sem máscaras. Quais são os padrões que você repete e que as pessoas ao seu redor já te alertaram? Quais são os hábitos que estão te trazendo e quais vícios, atitudes ou comportamentos estão te puxando para trás? E eu mesma precisei fazer essa análise na minha vida, reconhecer o que me atrasou, o que me sabotou, o que eu precisava mudar, e mudança não acontece da noite para o dia. É um esforço contínuo, é uma decisão diária, é algo que só eu posso fazer por mim, assim como só você pode fazer por você. E é muito fácil apontar para o outro, ver o erro do outro, querer corrigir o outro, mas muitas vezes a gente faz isso para não olhar para dentro, para não encarar aquilo que precisa ser tratado em nós. Só que nenhuma transformação acontece sem uma mudança de mentalidade, de comportamento e de hábitos. E lá no fundo, você sabe quais hábitos precisam ser deixados,
quais vícios precisam ser quebrados e quais pecados você tem alimentado. Todos nós temos a nossa cruz e carregar a nossa cruz não é um caminho fácil. A vida cristã não é um mar de rosas, muito pelo contrário. Seguir a Cristo exige renúncia, exige consciência, exige compromisso. Então hoje eu quero te encorajar, não para desistir, mas para assumir responsabilidade sobre a sua própria vida, para não carregar mais o peso do passado e para não repetir ciclos, para destravar de verdade para uma vida melhor, mais leve, mais alinhada com o propósito que Deus tem para você. Mudança começa quando a gente decide não viver mais no automático. E quando a gente escolhe crescer, mesmo que doa. Quando a gente escolhe obedecer, mesmo que seja difícil. E quando a gente entende que Deus está conosco em cada passo do processo. Se esse vídeo falou com você, recebe isso no seu coração e lembra, você não está sozinho, sozinha. E se você quer começar, este ano caminhando junto com a gente, crescendo em consciência, fé e transformação, eu te convido a fazer parte dessa comunidade aqui no canal. E se você ainda não se inscreveu, não espere mais. Se inscreve, ativa as notificações e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso canal. Agora, mais do que nunca, a gente está iniciando um novo ciclo. Um ciclo de transformação, de amadurecimento espiritual, emocional e mental. Coisas lindas estão sendo geradas para este ano e eu tenho muitas novidades chegando aqui no canal para vocês. E para quem sente que precisa de algo mais profundo, de acompanhamento, de direção e de prática no dia a dia, a gente agora também tem a nossa academia de assinatura, a Academia Alma Guerreira, com conteúdos voltados para a cura emocional, fortalecimento espiritual e construção de uma vida com propósito. Tudo isso pensando para te ajudar a sair do automático e viver de forma consciente, alinhada com aquilo que Deus tem para você. E se isso falou com você, os links estão na bio. Entra, faz parte com a gente, caminha com a gente e esse é só o começo.